Está começando mais um Cafeteando via Estadão Alagoas. Sou Juliane Pereira, sou apresentadora desse podcast maravilhoso, cheio de informações muito importantes para você e todos que você ama. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Camila Salles, nutricionista, um ser humano incrível que vai agregar muito nesse trajeto que a gente tem aqui para você e toda a sua família. Vem fazer parte desse dia incrível, você é o nosso convidado. Vem! Satisfação imensa em participar deste espaço maravilhoso, Cafeteando, um podcast que vem agregando a vida de muitas mães. E para mim é um prazer imenso trazer a nutrição para esse mundo. Então estou bem feliz, aceitei de primeira e vamos bater um papo incrível sobre o universo do autismo correlacionado à nutrição. Camila, hoje a gente vai ter um papo muito interessante, porque as pessoas precisam de informações, né? A gente, como mãe atípica, no meu caso, eu tenho muitas dúvidas referente à nutrição. Sim. Como que uma profissional nutricionista pode influenciar e até mesmo mudar a vida de uma criança dentro do espectro autista? Olha, eu costumo falar que o cuidado começa na pré-concepção, bem antes da mãe pensar em engravidar, né? A gente hoje usa a ciência para este preparo. Então, é de suma importância que a mulher tenha conhecimento dessas estruturas básicas em que a gente pode dimensionar para o autocuidado, né? Quando eu já recebo, por exemplo, uma criança que tem o autismo, a importância de avaliar para o neurodesenvolvimento dele é tremenda. Porque a gente consegue fazer com que essa criança tenha benefícios através da nutrição. Sabemos que o autismo não tem cura, tá? Mas que sim, podemos proporcionar qualidade de vida, saúde, bem-estar para essa criança. Então, em que momento os pais vão buscar o nutricionista? A partir do diagnóstico. A gente já consegue melhorar sinais, sintomas, né, desconfortos que essa criança tem devido a péssimos hábitos alimentares, ao uso de medicações. Então, no geral, eu costumo falar, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico de que seu filho tem autismo, procura um nutricionista. E com a sua ajuda, os pais podem influenciar positivamente no desenvolvimento até de um transtorno, uma compulsão alimentar? Olha, eu gosto muito de trabalhar todos os aspectos, né, em relação à criança. E é importante que os pais tenham ciência de que cada um tem o seu universo particular. Então, comparações não é o comportamento primário que os pais devem ter. Precisamos utilizar a ciência como estrutura base até para evidenciarmos a melhor conduta a ser aplicada a essa criança. Mas também necessitamos entender o jeito dele, a forma em que ele se desenvolve para aplicar qualquer que seja uma refeição, uma escolha. Então, tudo isso a gente analisa em consulta. Claro, o sucesso do que fazemos vem da aplicabilidade junto aos pais. É verdade, mesmo porque comparações e medicações, elas são indiferentes para cada tipo de ser humano. Então não se pode comparar e nem pode se automedicar. É tanto que se uma criança estiver fazendo uso de medicação, né? Isso também influencia? Com certeza. Na degustação, no paladar, no comportamento, em tudo? Mas com certeza. Fala um pouquinho pra gente disso, porque é uma dúvida que eu acredito que pelo menos 98% das mães atípicas têm. O meu filho toma medicação. Ele toma certos tipos até de tarja preta, né? Um exemplo, a gente conhece muitos assim. Tá influenciando o paladar, ele tá comendo muito por causa disso, ele come pouco por causa disso. Tem como tirar essa dúvida da gente? Eu sou uma delas, eu tenho muita dúvida. Olha, você sabe, né? Sim, e recebo bastante dúvidas como a sua e gosto de explicar bem para que os pais entendam. Isso alivia a gente. Lembrando, a participação na alimentação da criança não é só da mamãe, tem que ter o papai e a família em conjunto. Gente, como isso é sério, viu? Né? Repete, por favor, Camila Sim, Salles. Porque o que mais vejo são mães sobrecarregadas.
E mães sobrecarregadas não conseguem cuidar com uma desenvoltura que a criança precisa para melhorar o seu quadro atual, né? Porque, gente, autismo não é sinal de ineficiência. Eu quero que vocês entendam isso. A criança, ela consegue sim ter um salto de desenvolvimento quando bem aplicado às condutas. E vale ressaltar, viu, Ju? O trabalho multidisciplinar é extremamente importante. Isso é forte, gente. A criança não só depende de mim como nutricionista, mas da fono, da psicóloga, né, da médica. Então, o conjunto da obra é que vai, de fato, estabelecer a desenvoltura do que ele vai nos mostrar no decorrer do tratamento, tá? Mas voltando à sua pergunta, que é de suma importância, não só no paladar. Os medicamentos, eles também podem mudar a microbiota intestinal, que é um ponto em que a ciência tem estudado bastante no quesito autismo e nutrição. E de que forma a gente pode agregar para uma criança com esse problema, trazendo condutas positivas? De que maneira a gente vai estabelecer? Primeiro, você vai ter que passar por um profissional nutricionista para que ele avalie de forma global, né, a melhor atuação, né, em relação aos alimentos. Segundo, um ponto importantíssimo para todos os papais. Geralmente, quando os pais descobrem o diagnóstico do filho, eles se desesperam, né? É verdade. Não sabem o que fazer, tentam buscar uma cura, algo que vá proporcionar um benefício de imediato. E eu gostaria muito que todos os pais atípicos, não vou falar só para as mamães, tá? Entendessem que a criança precisa de um processo. Então, esse processo precisa ser vivenciado de maneira gradativa, o próprio nome já diz, né? E no decorrer disso, é que você vai não só ver, mas entender que o tempo será aliado do seu filho. E aí, o que acontece? Nesse desespero, terminam assistindo, eu costumo falar, pseudo-profissionais, né? Que remetem protocolos de cura. Isso não existe. Então, não adianta eu prescrever, por exemplo, como profissional, uma série de suplementos que a ciência traz como evidência e muitas vezes não tem uma seguridade nessa evidência, porque os estudos têm de sobra, mas com alto padrão, um brio de evidência científica é mínimo. Então não adianta eu prescrever vários suplementos para essa criança se não tem uma evidência segura. Como que a gente pode tratar essa microbiota intestinal? Primeiro, através da alimentação, tá? Uma dieta balanceada. E é importante ressaltar que os pais não precisam criar uma cápsula para com a criança. Ela também precisa ter liberdade alimentar. Gente, isso é forte, gente. Né? Então, muitas vezes, os pais atípicos criam a própria dificuldade para a criança. Isso me emociona, Camila. Isso me emociona, porque é tudo verdade. Sim. Você pega na veia mesmo. Você As pessoas precisam ouvir isso. Sim. Né? Ah, não, meu filho é autista. Ele não pode comer isso, ele não vai... Calma, gente. Calma. Calma. Nós temos as nossas dificuldades também, sem diagnóstico. Mas temos. E qual é o problema do seu filho que precisa um pouco mais de atenção? Também viver da forma que ele escolhe. Então você precisa aplicar a liberdade para a criança sem libertinagem alimentar. É o que costumo falar. Então, para tratar dessa microbiota, hoje a gente tem evidência, né, de que o uso de probióticos são positivos, só que, mais uma vez, precisa de um acompanhamento de um profissional. E junto disso, outras vitaminas que auxiliam no processo.
Mas é importante lembrar, auxiliar não é curar. É verdade. Tá? Então não existe uma medicação, uma alimentação que vá curar o TEA. De jeito nenhum. Não existe. Não existe aquele chazinho do milagre, eu vou lá, minha sogra, minha irmã, minha tia, minha avó, tem aquele chazinho lá no quintal, ela deu, o menino ficou bom. Não existe. Autismo tem cura? Não. Mas tem tratamento. Tem tratamento. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho pacientes autistas que o neurodesenvolvimento deles são brilhantes. Eles não retardam a vida por isso. Ao contrário, eles criam um brilho e uma autenticidade de viver absurda. Então, eu acho que o mais importante é a forma que você doutrina a sua criança para que ela conheça todas as ciências possíveis, e isso é de fácil acesso, tá? A gente tem mania, ou melhor, cultura de achar que a elegância exige riquezas. Mas não. Essa elegância de que falo vai das coisas básicas do dia. Então, se você transmite isso para o seu filho, ele absorve. É uma esponjinha, né? Do jeito de falar. Eu sei que existem crianças, por exemplo, que têm um grau mais severo. Mas se você se trabalha, você consegue desenvolver um bom trabalho para com o seu filho. É o seu filho, né? Eu tenho, as minhas crianças costumam falar como se fossem da minha casa. Então, os pais muitas vezes criam bloqueios para falar comigo com receio de que eu vou ficar chateada por estar sempre de forma nenhuma. Ao contrário, eu quero mesmo essa comunicação porque eu consigo observar a evolução, né? E não só das crianças, até dos adolescentes. Na fase adulta também. Então... E tem muitos sinais, né, Camila, que os pais percebem em casa e vai passando para você. Quais são os principais sinais de uma criança que está com seletividade alimentar ou até mesmo início de um transtorno alimentar? Tem algumas dicas que você pode passar como um sinal de alerta para esses papais também de primeira viagem que está em casa e está com muita dúvida. Será que tem? Será até mesmo meu filho não tem TEA, mas ele está me mostrando alguns sinais. Devo buscar um nutricionista, né? Então, quais são os principais sinais, assim, que são nítidos de uma primeira carga de um nutricionista? Eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um acompanhamento para o meu filho, eu não posso deixar isso passar despercebido. No geral, a repetição do comportamento. Então, tanto para o TEA quanto para uma criança típica? Sim. O que acontece? Temos uma cultura de que o arroz e o feijão ele é insubstituível. A criança ela não pode de jeito nenhum ficar sem comer arroz e feijão, porque surge vários tipos de deficiências. Principalmente o ferro, né? Não é assim. A natureza é tão perfeita que nos proporcionou grupos alimentares, né, do mesmo nutriente. Então, quando a criança tem um comportamento repetitivo, Ju, sabe, aquela criança que sempre negligencia proteína no geral, não quer proteína, ela quer acordar e só comer açúcar, ela não gosta de comer frutas, ela deixa de lado qualquer que seja os alimentos do mesmo grupo alimentar, isso já chama atenção, tá? Muito forte. A seletividade, ela costuma aparecer não eliminando no geral os alimentos, mas selecionando. Selecionando? O próprio nome já vai direcionando a isso. A criança, ela, por exemplo, não elimina as proteínas. Mas ela seleciona. Bem selecionado. Já... Cardápio, famílias veganas. Sim. Influencia muito na questão da... Olha, eu vou te falar. Os veganos, eles consomem mais vegetais, por exemplo, do que quem come carne. Então, muitas vezes... Preconceito derrubando agora, né? Total. A criança termina consumindo, em seu contexto alimentar, nutrientes excelentes do que aquelas que aplicam... Então, o que é mais importante? Romper paradigmas e você ter um olhar de observação,
Porque os pais começam a julgar o filho. Primeiro, eles nem consomem o que os filhos querem consumir, né? Na verdade, o que muito acontece é um espelho. O filho consome o que vê, né? É muito difícil você encontrar crianças que têm uma alimentação saudável com pais que se alimentam de uma maneira errada. Né? Nossa, isso é forte. E um ponto muito importante, se você é gestante, está nessa fase, comece a entender a importância da introdução alimentar. Na gestação. Na gestação. Porque quando você, né, for ali para o processo, né, de parir, o aleitamento materno, ele é exclusivo até os 6 meses. Nada além, a não ser que a mãe tenha dificuldade, né, no processo. E com isso a gente utiliza fórmulas. Mas, se não houver essa dificuldade, a mãe ela precisa estar ciente desde a gestação da importância de se aplicar uma boa introdução alimentar. E informação também, né, Camila? Já que a gente entrou nesse contexto, ácido fólico na gestação. Olha, isso daqui sempre mexe com a minha mente, porque as pessoas têm uma dúvida enorme. Ácido fólico é obrigatório, o médico indica, tem que tomar. O que é que deve fazer a mãe? Os pais devem se informar o que significa o ácido fólico numa gestação, sim, né? O que influencia as consequências depois, né? Esses dias estive lendo alguns artigos em que um dos escritores me falou a seguinte frase, na leitura, claro. Estamos vivenciando uma pandemia pediátrica. E essa pandemia pediátrica, aqui o autor falou, é o autismo. Não se sabe de onde é advindo, mas existem hipóteses. E uma delas é o uso do ácido fólico. Que esse nutriente, ele foi feito para usar em farináceos, tá? E na gestação, costumamos prescrever a forma ativa, né? Do folato, por exemplo, da metilcobalamina. Então, é muito mais interessante você usar as vitaminas ativas do que de modo, né, que seja ainda processado no nosso organismo. Sim, mas é importante ressaltar, são hipóteses. Nós não podemos levantar uma pauta identificando uma evidência que não existe com um nível de seguridade. Para você ter ideia, Ju, quando ressaltamos uma seguridade científica, saiba, leva bastante tempo e tem que ter um estudo muito bem condicionado para que isso aconteça. Então, não tem cientificamente algo, nenhum artigo, nenhuma tese, até o momento que prove que o ácido fólico, ele acarreta o autismo. Sim, tem. Essa é a minha dúvida. Metilfolato na vida de uma gestante. Hoje nós temos vários estudos, né, que trata essa correlação. Gente, uma coisa importante para vocês aprenderem. Existem estudos de tudo. Tudo que vocês imaginarem. Existe. Mas sejam céticos. Não é porque tem estudo que ele é eficiente. Hoje temos indústrias alimentares que patrocinam esses estudos, então precisamos ter um olhar atento, tá? Influência, né? E um ponto que sempre falo, que você consegue ter brio de domínio. Comer natural não quer dizer que você vai viver só de planta, bicho e planta, né? Mas é pensar de que forma os seus avós se alimentavam, né? De que maneira, no mínimo tempo possível, você já ter feito algo para o seu autocuidado em relação à alimentação, o benefício que esse período te trouxe, eliminando os excessos. Então, voltando para a perguntinha lá do ácido fólico. Tem estudo? Sim. Tem políticas públicas em que se utiliza? Sim.
mas a gente tem que ter muito cuidado com a aplicabilidade de condutas. Então, hoje prefiro trabalhar com a formativa, né, das vitaminas e tenho bastante seguridade científica nisso, né? Mas não posso levantar pautas no sentido de apontar qualquer que seja a conduta sem evidência. Então, existem políticas públicas antiquárias? Com certeza. Com certeza. Olha, há quanto tempo estamos ouvindo falar sobre autismo? Há tantas guerras, eu costumo falar esta palavra maravilhosa. Você porque tá sim, agora. Para que o filho tenha benefício, para que o autista seja aceito. Então, é luta, né? Da mesma forma, temos a nossa, tentando driblar a pseudociência que existe muito, para que as mães atípicas tenham informações precisas. Porque, gente, não adianta eu chegar e te falar assim, seu filho tem que comer frutas e vegetais, carnes magras, só raízes. Mas a alimentação não só adentra nas questões bioquímicas, né? Então... Principalmente uma criança dentro do espectro autista. Eu costumo falar... tem que ter um suporte, sim, né? E costumo falar que a alimentação ela tem uma atuação biopsicossocial, biológica, psicológica e social, a interação. Então, a criança, ela desperta uma sensação positiva quando está em família. Por isso que deve se comer todos a mesa. Sim. Mesmo que ele tenha algum tipo de restrição naquele alimento, ou aquele alimento afeta ele de alguma forma, ele deve ser inserido. Sim. Todos devem comer juntinhos. Eu tenho umas imagens que eu sempre vejo na internet, Camila. Os pais à mesa e o atípico sentadinho sozinho. Por quê? Ou o som do mastigado influencia, ele acaba sentindo a sensação da ânsia de vomitar, ou o irmãozinho ou o coleguinha não consegue respeitar aquele momento da criança que está tendo uma desregularização e daí eles comem para ver se aquela criança que tem o TEA, ela vai reagir de maneira diferente. Então, todo dia existe um achismo. Então, a gente, como pais atípicos, pelo menos eu falo por mim, né? Não posso falar pelos outros, deve sim. A gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que levar o nosso filho para ceiar junto, jantar junto, tomar um cafezinho junto. Ele precisa desse tipo de estímulo, né? Até para a gente poder levar a você no seu consultório. Para passar com você, você vai ter que treinar aquela família. Gente, vai inserindo o teu filho na refeição, vai mostrando para ele o que a família come, né? Para a gente poder fazer um trabalho. Você acaba treinando mais os pais. Às vezes é mais difícil você com os pais, sim, muito mais, do que o trabalho, o processo, o enredo com aquela criança. Porque você vai tratar, você vai cuidar, você tem os macetes, mas a mente fechada, às vezes nós, atípicos, acha que o nosso filho tem que comer aquilo porque o irmãozinho tem que comer, a minha família cresceu comendo aquilo, ele tem que comer aquilo porque ele vai curar comendo aquilo. Sim. Né? Então eu sei que tem muito disso no seu consultório. Qual a maior intervenção numa criança na questão nutricional, criança principalmente dentro do espectro autista? Olha, começar dos pais. Paciência. Eita, pegou forte. O que acontece? Os pais é a porta, né? Sim. Literalmente. São eles que vão ensinar, aplicar, conduzir. Nós direcionamos de uma maneira segura para que a criança, ao consumir qualquer que seja a refeição, ele esteja ciente de que não vai afetar de forma negativa, tá? Mas são os pais que conduzem o sucesso da coisa. E aí a paciência ela é muito importante. Junto disso, gente, olha, a forma que você vai ofertar o alimento não faz de qualquer jeito. Também não é pelo o fato da criança ter autismo. Mas nós precisamos comer também com os olhos, né? Falamos assim, um prato bonito, colorido. Se a criança ela tem um pouco de dificuldade em relação à mastigação, respeita
deixa que ele, no decorrer, vá exercitando esse ponto de falha. Mas vai ter sucesso sim, porque da repetição, a criança ela vai se desenvolvendo. Por isso que falei a parte da paciência. Recebo pais que simplesmente na minha mesa joga o seguinte: olha, não aguento mais. E entendo, claro, porque exige paciência. É muito comum, eu ouço muito essa frase. E não nós aguento temos mais. uma vida extremamente corrida, né? Essa coisa de acelerar nos deixou, assim, automáticos, nos tornou automáticos. Então, não é positivo que você olhe para o seu filho esse modo. Ele não é o seu trabalho, ele é o seu filho, tá? E quando não separamos os pontos, terminamos misturando a coisa e tratando de qualquer forma. Influencia até no organismo. Com da criança, certeza. né? A mastigação. Eles têm uma dificuldade enorme. Sim, né? sim. Então, esse é o primeiro ponto. Daí, o que costumo fazer? Transmitir para os pais o benefício que a minha conduta sendo aplicada diariamente vai trazer para o filho. Seja redução de peso, porque a maioria das crianças estão acima do peso. E você sabe por quê também? Falta de paciência. Ah, não, come esse biscoito, já comeu, tá ótimo. Ah, não, vou desembalar aqui porque a mãe tá tão cansada que para ela cortar dá muito trabalho. Então é melhor desembalar. Por isso que falo bastante. Cortar dá trabalho, é melhor desembalar. É. Gente. Na cabeça delas é isso, tá? Só que, gente, sabe o que acontece? As mães atípicas, elas esquecem da própria existência. Isso não pode acontecer. Pesa às vezes, Sim. né? Aí acaba... Seja pela negligência cedendo dos sons. Muito. A facilidade, né? Já vou comprar tudo isso daqui de pão, vou comprar 10 pães e vou deixar aqui em cima da mesa, porque quando ele quer, ele vai lá e come. Aí ele já tem uma compulsãozinha ou até mesmo um distúrbio alimentar, ele não vai comer só um, porque às vezes a medicação que ele tomou já influenciou no paladar, como você mesmo passou aqui, e ele às vezes para saciar aquela sensação no paladar, ele vai comer mais pães. Se aquele pão modificar um pouquinho o paladar dele, ele vai se estimular e vai comer mais. Sim. E aí quando você vai ver, a criança comeu 5, 6 pães. Hoje e a mãe fala, não sei por que ele está engordando, é a medicação, vou ter que tirar. Não é. É a facilidade daquele saquinho de pão em cima da mesa, ou às vezes abre o micro-ondas, porque o meu já vai procurando dentro do micro-ondas, onde é que ele tá, né? Então, a quantidade, o excesso, a facilidade, não tem que estar, às vezes, a gente evita ir várias vezes ao mercado para pegar produtos fresquinhos por conta da nossa correria. O que que a gente faz? Eu digo por mim, né? Então, eu tô falando por mim. O que que eu fazia, Camila? Eu comprava um monte de pão. Meu filho ama pão doce, eu comprava pão doce, pão salgado, pão colorido. Na minha mente eu estava achando lindo ele comer tudo aquilo, só que o que que acontece? Estava tão saboroso, que ele não estava comendo um pãozinho, e já é muito, né? Estava comendo 2, 3. E isso eu expus esses dias, eu acabei falando com umas pessoas no chat que eu tenho, e aí ela falou, Ju, eu compro muitos pães já para ver o meu filho comendo, só que o meu filho está enorme e ele não quer comer outra coisa. O que foi que a gente fez? A gente estimulou o nosso filho só a comer pão? Olha, até a falta de um contexto para ser aplicado em relação ao dia na alimentação dele remete a isso. Então, a criança toma uma medicação que muda o paladar dela. Hoje, como podemos aplicar isso sem trazer um malefício perto de uma grande refeição? Então, trabalho com médicos que na prescrição deles, quando observo, sempre tem lá, depois do almoço ou antes do almoço. Eu amo entende? Essas bulas, Perto de uma grande refeição. A criança compensa por sentir fome também, porque você muitas vezes não oferta para ela nutrientes necessários que aumentem saciedade, que gere um conforto gástrico. E não são produtos caros, né, Camila? Não, de jeito nenhum. Muito acessível. Que você encontra na feira. Na feira. Às vezes a gente joga
Joga. Sim. Deixa lá, não tem tempo de preparar, vai pro lixo. Aí, sabe o que escuto muito? Que até assim eu falo, Jesus do céu, calma. A pessoa chega para mim e fala o seguinte, mas eu não sei o que ofertar para ele de saudável. Bolachinha recheada é mais fácil. Eu já encontrei bolo light, iogurte lá. Eu digo, não é isso, não é o light, é a comida. Então, nutriente. Frutas, vegetais, né? Cuscuz, inhame, mas o que a gente tem em casa. O que acontece? Os pais criam muito barreiras para com a alimentação. Não precisa. Se você traz leveza para aplicar isso na rotina alimentar da criança, você já está bem à frente. Então, leveza. Ah, não, meu filho, ele é autista, então eu tenho que criar um cardápio só para ele por ter isso. Não, ele pode comer o que a família também come. Mas é importante lembrar. Camila, existe algum complemento alimentar que ajude a criança com TEA? Existe uma fórmula específica? Não, de jeito cada nenhum. um? Não existe. Primeiro é importante lembrar que cada um tem a sua peculiaridade. A criança pode sim ter algum tipo de deficiência, mas para isso precisamos analisar, não adivinhar. Não existe nenhum nutriente universal a ser aplicado para a criança, tá? Não adianta te falar, olha, o ômega 3 traz tal benefício, melhora tal quadro, se a criança não precisa do ômega 3. Mas é importante ressaltar que existem nutrientes que são estudados, que já comprovaram alguns benefícios. Eu utilizei o ômega 3 como exemplo, tá? Para que vocês entendam. Fiz uma analogia, né? Para que vocês entendam, não quer dizer que ele seja negativo. A gente sempre tem que estar explicando para que os pais não confundam. Mas um suplemento específico... Não existe um protocolo. Não uma existe. coisa que não gosto, não prescrevo e não recomendo. Polivitamínicos de farmácia, gente. Altas doses de vitamina D. Olha, é quando necessário. O médico, tá? Nutricionista não prescreve altas doses de vitamina D. Ele vai avaliar, se necessário, sim. E as pessoas Consome. também precisam entender, Camila, que a internet é um ponto de acesso espetacular. A gente tem muitas informações preciosas, mas são pesquisas feitas por pessoas leigas. No meu caso, a gente precisa, buscar profissionais. São eles que irão nos coordenar para a gente conseguir evoluir a vida dos nossos filhos, porque eles não vão. Eles Sim. não vão conseguir sem nossa ajuda. E o achismo é o que está atrapalhando o desenvolvimento de crianças dentro do espectro autista. Por isso que existe profissionais competentes para ajudar pais de famílias e assim, gente, valores super acessíveis, né? Porque o que é um determinado valor hoje para você ter uma conduta durante um ano inteiro para o seu filho? Um pouquinho que você vai investir hoje no seu filho vai mudar a vida dessa criança um ano inteiro. Você vai ter o retorno com esse profissional, você vai ter a capacidade de dizer, isso não está fazendo bem para o meu filho hoje, porque eu estou sendo acompanhada por uma profissional, uma pessoa que estudou para me orientar. Então, o achismo, às vezes, da gente ficar buscando na internet, fulano fez isso e o filho deu certo. Vamos dar extrato de própolis, vamos dar cloreto de magnésio, magnésio de malato, vamos dar altas doses de vitamina D. Existem muitos protocolos aí que falam que vai fazer milagres na vida do seu filho e, infelizmente, como você mesmo falou, às vezes a mãe tem um cargo maior, tem um fardo mais pesado, a gente está em momentos mais sensíveis, porque quando a gente está bem psicologicamente, Camila, a gente consegue segurar Sim. até uma carreta, assim, gente, uma forma de falar, para aqui a gente está segurando a pancada. Mas quando a gente está emocionalmente abalada, Camila, desmorona tudo, né? Então tudo que vem para a gente, até um chazinho milagroso, a gente acredita. Sendo que na frente da sua casa tem uma profissional,
um quadro de profissionais que vai mudar a sua vida e a vida do seu filho. Se a gente se esforçar um pouquinho, eu tenho uma amiga que fala, Ju, eu não consigo guardar dinheiro para levar o meu filho toda semana. Eu falo, faz o seguinte, guarda todo dia R$1,50. R$1,50, amiga. Para dessa internet, para com esse joguinho aí, foca no teu filho. Você vai mudar a vida da sua criança com R$1,50 por dia. No final do mês você vai lá, você leva seu filho, passa no acompanhamento, você vai ter um estudo. O profissional vai te passar uma demanda que você vai poder pesquisar com informações da profissional que está te passando para você cuidar com excelência do seu filho. R$1,50 por dia você vai mudar a vida do seu filho dentro do espectro autista. Vamos parar com o achismo. A gente precisa de profissionais competentes. A nossa cidade ela é repleta de profissionais. A gente tem profissionais com uma bagagem espetacular que não vai agregar somente na vida do seu filho. Ela vai mudar a vida da sua família, a sua vida. Porque quando a gente chega numa profissional como você, Camila, a gente não vai falar só do nosso filho. Primeiro, o que eu faço? Quando eu chego lá, eu sento na sua frente. Eu vou desabafar. Sim, você vai cuidar logo do meu certeza. Emocional, né? Você já vai cuidar de mim, você já me confortou, você já me animou. E aí a gente vai trabalhar quem? O meu pequeno. O pequeno que está precisando. Então você não trata só a criança, você trata a família. E a família todinha se conectando, né? Sem ser aquele emaranhado de fio que fica dando choque. Fios que passem informações perfeitas, uma sintonia que a criança precisa. E essa sintonia ela vem de vertente profissionais como vocês. A gente precisa de vertente. Achismo não vai mudar a vida dos nossos filhos. Achismos, conselhos e comparações não irão mudar o que a gente deseja para o nosso filho. A gente tem que buscar ajuda. E muitas dessas vezes, principalmente iniciais, como primícia, eu digo, sacrifique-se os pais, sacrifique-se os avós, sacrifique-se os parentes. Façam algo que você queira o céu para aquela pessoa. Porque para mim, Camila, o céu não é só para mim. O céu tem que estar meu filho, tem que estar o meu esposo, tem que estar os que eu amo, todos que eu amo. Então, o céu para mim é isso. Vou cuidar dele que ele está precisando, né? Eu estou sabendo andar, estou sabendo caminhar, mas eu tenho que estar com ele quando ele precisar, porque eu sei que ele vai conseguir andar. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar profissionais. Então, gente, isso não é só a fala de uma mamãe atípica, isso é um apelo. As nossas crianças, elas precisam ser vistas. A nossa sociedade, ela precisa enxergar as nossas crianças não como uma pessoa que precisa de um benefício do INSS, que precisa de cuidado, ou mesmo uma criança que dá trabalho. Não, gente. Tem muitas crianças típicas que dão muito trabalho. Sim. O meu filho mesmo, Camila, como você sabe, ele fala vários idiomas. Isso é um presente de Deus, facilita muito a vida dele dentro de muitas esferas. Mas ele é atípico, ele precisa do meu cuidado, ele precisa do meu esforço. Eu preciso me esforçar, porque ele não chegou e falou, mamãe, eu quero nascer. Não, ele nasceu, é um presente de Deus. Deus me entregou, então eu preciso mudar. Eu não preciso tirar o autismo da minha vida. Eu preciso ensinar as pessoas que o autismo é uma condição, não é uma doença. Lógico, sendo assim, não existe medicação, não existe uma cura, não existe uma alimentação. Não é isso, Camila. Isso é um desabafo, porque as pessoas precisam enxergar vocês como um profissional da saúde, vocês estão cuidando da saúde da família, né? Sim. Então, a nossa cidade, a nossa sociedade precisa abraçar pessoas dessa bagagem, né? Tanto o particular quanto o público, seja onde for a esfera, a gente precisa ter profissionais competentes, não pessoas que vão lá e só batem o ponto e vão embora. Pessoas que, de fato, se importem com a vida do seu filho, com a saúde da família. Isso é o que você faz. Eu estou na sua frente te falando isso, que você muda famílias, que você trata famílias, que você desintoxica totalmente uma família, né? Você cuida não só do organismo, como a parte de fora. Você estando bem por dentro, né? Você está bem com a alma, né? E aí a gente pode tratar melhor nossos filhos, buscar profissionais iguais a você e mudar a vida até de famílias que se espelham na gente. Muito. Né? Porque é impressionante, Camila, como o trabalho de uma nutricionista muda uma família, né? Conheço muitas famílias que eram obesas,
né? Com orientação de uma profissional, com a excelência que você tem, mudou a vida até daquela criança típica, literalmente. Sim. E a gente consegue observar o quão isso traz positividade no comportamento diário dele. E uma coisa que eu gostaria de falar para todos os pais, não é porque o seu filho tem autismo que ele é limitado. Eu acho que essa palavra, ela é mais executada, né? A gente escuta tanto, pelos pais do que pela própria criança. Você fica limitando, você fica buscando problemas, você fica transmitindo para ele uma dificuldade que ele não tem. O seu filho fala vários idiomas. Me fala qual criança típica que fala vários idiomas que você conheça. São pouquíssimas. Pouquíssimas. Seu filho é limitado? Tem os seus limites por conta do TEA, mas ele voa. E uma criança típica também tem seus limites. A gente tem. Olha, eu só consigo falar português. Vamos lá. Você faz o que Daiane dos Santos fez? Não. Você faz... Só a parte de machucar o joelho com facilidade. Sim, agora, com certeza. Agora aquele pulo mortal, não. Por que as pessoas gostam de falar nós podemos tudo, nós somos capazes de tudo? Também temos limitações. Aqueles cordãozinhos, né? Sim, de autista, de girassol, né? Cada um vai mostrando um tipo de déficit, né? De alguma deficiência. A maioria das crianças autistas, principalmente de suporte 1, ou 2, ou 3, não estão querendo usar. A questão da discriminação, a falta de informação, cultura da nossa sociedade, está fazendo com que esse cordãozinho esteja sendo uma vertente até mesmo para agressões. A gente está vendo muito isso na escola, né? Sim. Eu sei que o seu tema é nutrição, mas pega todas essas sim, esferas, certeza. né? Porque abalou a mente, isso abalou também, o organismo. Quando a criança ela passa por determinados problemas, afeta na alimentação. Viram traumas, né? Sim. Compensa, né? Ela não quer sair de casa, quer comer mais doces, por exemplo, e os pais não entendem o motivo pelo qual aquela desenvoltura alimentar dele está negativa. O que acho, né? Aí eu vou te falar uma resposta pessoal. As pessoas, elas não têm empatia, respeito, né? E acham que pelo filho não, por exemplo, não ser atípico, são crianças normais. Porque a criança que, para eles, tá? A criança que tem autismo tem uma doença grave ou uma determinada paralisia, seja no comportamento, seja de fala, e traz esse preconceito, né, para o cotidiano. O que gosto muito de falar para os pais é que eles fortaleçam mais os laços e entendam que sim, infelizmente, eles vão passar por esses problemas que são deselegantes e desconfortáveis, mas que quando você sabe quem é o seu filho, a certeza do amor que você tem por ele, o quão ele é amado e rodeado por pessoas positivas, essa negatividade chega e você bloqueia. E a mãe, a típica, ela é leoa, né? Ela é aquela que, olha, ela pode estar altamente ferida, detonada por dentro, mas ela olha, sim, e defende o filho de uma forma belíssima. Então, o fato de não usar, por exemplo, né, a identificação, também pode ser desses problemas, assim como dos pais. Uma forma de proteger as crianças ou de não mostrar para a sociedade que ela é atípica. Mas um conselho, tá? Não façam isso. Tenham orgulho do filho de vocês. Independente de como ele esteja, o grau de severidade, apenas foque em tratá-lo para que ele se desenvolva de uma forma positiva. Me emociona, Camila, sim, porque é muito forte. São poucas as pessoas e até mesmo profissionais que enxergam o nosso lado. Porque eu já passei por muitos profissionais levando meu filho, mas pouco tem esse tipo de sensibilidade, principalmente com nós, né? Os pais acham que muitos, né? Muitos, vou colocar aqui, vou abrir parênteses,
acha que a gente é ferro, né? Que a gente pode ser sempre levado ao fogo e moldado e a gente não tem nenhum tipo de consequência. Traumas enormes a gente vai levando para a vida, cicatrizes que nem se você coloca tatuagem em cima você não consegue camuflar. Olha, Então eu é tenho... difícil pessoas que vistam a camisa assim. Sim, e a gente precisa Não é ter... só a sua profissão, é o amor. Com Isso certeza. é o que muda. Eu faço com os meus pacientes o que eu faria com o filho, com meu pai, minha mãe, meu companheiro. E o seu grito de guerra se motiva, mulher. Sim. Olha, você não vai chegar na minha sala como quem vai para um enterro, não, tá? Eu preciso te enaltecer. Eu olho muitas vezes para Ela as é incrível, mães gente. e digo assim, vem cá, você não vai ter vergonha na sua cara não, minha filha. Se ajeita, bora, ajeita esse cabelo, produção. Sorria. E outra, uma coisa que eu adoro, as crianças chegam acabando com tudo, a mãe louca, né? Menino, você vai, eu digo, deixa, ele tá no momento dele, né? São Vocês raros momentos assim, nem gente. olham para a minha cara, alguns, e depois de uma confiança, porque a gente precisa adquirir confiança. E uma coisa importante, viu, Ju, que eu aprendi com as crianças atípicas, eles são seletivos. Em tudo, Não né? só com a comida, mas em tudo. Então, eles olham para a pessoa, gostei. Não gostei. Camila, o meu filho, eu percebo, ele me dá traços muito nítidos. Quando ele gosta de uma pessoa, ele abraça assim de frente. Eles são ótimos. Porém, se uma tríplice contingência, aconteceu algo e eu falo, filho, abraça fulano de tal pra gente ir embora, dá um beijinho, sabe o que ele faz? Ele vai. Isso que é o meu medo. Ele vai, mas ele não abraça de frente. Ele dá as costas, gente. Ele faz aquele abracinho assim, virando as costas. Ali já me dá um sinal de alerta, porque eu já tenho muitas histórias. Então já passei por muitos caminhos que se eu falar aqui, gente, vai ser uma pauta de choro. Então, quando meu filho faz isso, eu vou pesquisar. E uma coisa que eu digo para as mamães, principalmente aquelas que me acompanham, não forcem seu filho a abraçar, Sim. seu filho a beijar. Sim. Deixa ele à vontade, porque ele tá te dando um sinal. Porque a partir do momento que a gente fala beijo, titio, abraça, às vezes o nosso filho está sofrendo algum tipo de abuso, tanto físico, mental, né, comportamental, e a gente está pedindo para ele abraçar aquela pessoa que fez um determinado tipo de abuso. Então, eu estudo meu filho. Filho, abraça Perfeito. a titia pra gente ir embora. Perfeito. Quando ele me dá um alerta, eu não forço. Eu vou pesquisar o que foi aquele comportamento do meu filho. Então, é uma dica que eu digo para todas as mamães que têm esse tipo de pergunta para mim, né? Ou algo dentro dessa esfera. Não força, independente de ser típico ou atípico. Não força, deixa teu filho à vontade, porque é nessa fase que ele vai te dar alerta, tanto na escola, quanto no cotidiano da sua casa, tanto com parentes, amiguinhos, porque é um alerta, né, Camila? Sim. Você deixa seu filho à E um vontade. ponto importante, Eles não Ju. são- Cara, que coisa chata você ficar obrigando a criança a abraçar pessoas. Ele já tem um... A gente nem gosta. Por isso que eu adoro as minhas crianças autistas, porque elas são assim, sabe? De um domínio próprio absurdo. Quando eu quero, eu quero. Quando eu não quero, nem vem, minha querida, que eu não estou afim. Camila, o meu filho me ensina cada dia. Sim. Cada dia. Então, quando a gente trata da questão do neurodesenvolvimento da criança, você consegue não só ver a evolução dele, mas você também evolui, tá? Porque essa seletividade, no sentido do comportamento, nem sempre é negativa. Ela abraça quem ela quer, no momento dela, né? No tempo que ela acha pertinente para que isso aconteça. A criança, sim, tem o seu nível de desenvoltura psicológica, né? Todos vão desenvolver, Com né, certeza. Camila? Todos, o nosso né? cérebro, ele não é burrinho não, tá? Ele tem a sua Sempre flexibilidade. Ativa, sempre ativa. Por que precisamos sempre estar lendo, estudando, buscando? É um exercício. A criança atípica também precisa disso. Por isso que afirmo, parem de ficar
trazendo uma carga onde não existe. Então, o que sempre gosto de passar em consulta para os pais e para as crianças é que sim, eles são capazes de entregar o melhor. E esse melhor não é o que a Juliana faz com o filho dela, mas sim o que você é capaz de executar com o seu. Olhe para o seu filho, estude ele, também tenha autoconhecimento para melhor aplicar as condutas no seu dia a dia. Ele vai aprender, você vai aprender, né? A resiliência é importante nesse processo. E, gente, limitação não. Positividade sim, alegria, amor, aplicabilidade, entender que você não é um robô. E regras, é né, normal. Camila? Tem que ter regras. Sim, mas também é normal sair um pouquinho delas, né? É normal, e olha, queixas que recebo bastante. Camila, eu queria muito que meu filho fosse em um aniversário e comesse um doce. Ele é tão seletivo que nem isso faz. Ele tem tanta dificuldade na alimentação que nem isso faz. E essa daí já deu um passo enorme, porque é muito difícil Sim. mães atípicas receberem convites para aniversários. Sim. Para o seu filho atípico ir para uma festa. É muito difícil a jornada, Camila, a gente tem muita coisa para conversar, a gente vai ter muito papo ainda pela frente. Tem muita coisa maravilhosa. O nosso tempinho ele é curtinho, mas você abrilhantou esse lugar hoje. Hoje você me encheu. Hoje eu sou um vaso cheio de azeite, porque eu vou aplicar tudo isso na vida do meu filho, na minha casa, e vou poder passar algo diferente para aquelas mães também que precisam de uma certa ajuda, um apoio, um abraço. Às vezes eu não tenho uma palavra certa, mas eu tenho um abraço para dar. E você só acrescenta na minha vida. Camila, deixa um recado para aquela mamãe, para aquele papai que está sofrendo, que fala, o que é que eu faço com o meu filho está comendo até vomitar? Essa é a palavra que eu vou deixar aqui agora. Meu filho está comendo tanto que está vomitando. Motiva essa mãe. Diz para ela, a peteca não pode cair. Fala para ela isso daí, Camila. Primeiro você vai acordar em uma manhã belíssima. Por favor. Se produzir, tá? Porque sem produção, nós mulheres não vivemos. E café? Cafezito puro, para deixar os nossos neurônios fortíssimos. E levantar assim, ó, a cabecinha, porque a vida é uma só. E por mais que você esteja passando por dificuldades e que os problemas estejam ali sobrecarregando, pega tudo aqui, ó, e diz assim, queridinho, você agora vai aprender a quem te desenvolve, não a mim. Eu não vou arrumar doença com problema, eu vou arrumar solução. Então, senta com você, busca soluções. Muitas vezes isso nem é problema, é contratempo, tá? O problema é quando a gente não consegue resolver de fato. É isso que tenho em mente. Mas trata com empatia as coisas que a vida te oferece. Você não está no lugar em que você se encontra à toa. Seja evolução, inspiração e amor na vida das pessoas. Através da nutrição, através da beleza, da voz, né, do sorriso. Isso é o que importa. Então, para todas as mamães atípicas, amem-se para cuidar, amem-se para zelar, amem-se para apreciar, porque a vida é uma só. E precisamos estar nela da melhor forma possível. Ame-se a si mesmo, como eu vos amei. Sim. Então, cuida primeiro de você para você ter estrutura para cuidar dele. E gosto de usar a nutrição para mostrar o quanto sim, estarmos bem fisicamente vai transmitir todos os outros eixos de vida na vida das pessoas. O meu filho, se eu trocar um Spencer, um blazer, ele me olha. Olha. Ele fala, a minha mamãe. E mamãe. a gente que é mulher gosta mesmo é disso, né? É muito lindo. Esse mundo é maravilhoso. É realmente, é um quebra-cabeça. É, mas ele é todo coloridinho, Camila. Ele é incrível. É impressionante como você pisa em esferas que você jamais conseguiria entrar se você não fosse uma pessoa mãe de uma criança atípica. Eu nunca admirei ninguém sem que essa pessoa não tivesse passado por guerras. Toda pessoa benquista
como personalidade, como referência, teve inúmeras dores. E não tenha dúvida que cicatrizes. Então, olha para elas e diz, isso até me desafiou, mas eu venci. Para mim é o que importa. É sempre vencer. Todos os dias 100%. Não 1%, como as pessoas falam. Não, hoje eu fiz... Não, 100%, do jeito que você achar melhor. Se for pra ir, nem vá, né? Faz. Faz acontecer que vale a pena. Você não precisa ser o outro. Só precisa ser você. A referência está em você. O outro, ele te inspira a você moldar o que você busca de uma forma melhor. Mas seja você, sempre. Comparações deixa de lado, isso não vai mudar a sua vida. Ah, não, nem gosto. Gente, hoje a gente bateu esse papo maravilhoso com Camila Salles. Esse podcast é um dos mais completos do seu dia, porque a gente vai cuidar da sua saúde mental, física e espiritual, porque aqui é um ambiente de fé. Não é à toa que a gente escolheu esse nome, Cafeteando, né? Coisa maravilhosa. Canal voltado para medicina e saúde via Estadão Alagoas, com profissionais de altíssima competência, uma excelência na informação. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa força e aqui eu digo a você, é um canal feito com muita honra e dignidade, é um prazer enorme. Eu, Juliene Pereira, mamãe atípica, empresária, vendo lanches maravilhosos, vou deixar isso aqui destacado. Hoje, ter a honra de receber Camila Salles é uma dádiva de Deus. Essa possibilidade que eu estou tendo hoje, acredito que será uma ferramenta para muitas mães que estão precisando até mesmo de uma pequena mola propulsora, mesmo que essa mola esteja colada ou soldada, a gente precisa de pessoas que modifiquem a nossa vida. Pessoas com negatividade, problemas que sempre te levam para baixo, deixe de lado, ela não vai acrescentar nada na sua vida. Procure pessoas que te motivem, pessoas que te levem para uma esfera diferente daquela bolha que nós, mamães atípicas e papais também, às vezes está dentro. A gente precisa de alfinetes. Eu usei essa palavra ontem com a Camila Salles. A gente precisa de alfinetes para furar essa bolha. A gente precisa sair dessa bolha. E com todo respeito, hoje você é o meu alfinete. Você me tira de mais uma bolha. Você me leva para um mundo que eu não estava vendo. Eu preciso transbordar isso. Esse vasozinho aqui, esse azeite não pode ficar só comigo. Eu preciso encher outros vasos e eu preciso de ferramentas, de pessoas iguais a você. Camila Salles, é uma honra, é um prazer enorme receber você aqui hoje. A gente está com o coração assim, eu estou com o coração quentinho e estou louca para chegar em casa e abraçar meu filho. Porque hoje você me motivou. Muito obrigada, boa. Camila Salles. Seja muito bem-vinda aqui sempre. Eu que te agradeço pelo convite. Amei, espero ter ajudado muitas famílias. Contem comigo, né? A nutrição está aí para agregar a vida de todos. Quem quiser ter acesso a mim, só entrar no meu Instagram, Camila Salles. Estou sempre por lá, coloco dicas, muita coisa especial. Desde já, Ju, amei. Muito obrigada pelo cafezito puro que não pode faltar. Até a próxima. Até mais. O Senhor abençoe, Camila. Amém. A nós todos. Fica aqui com a gente, divulga esse nosso trabalho, a nossa parceria com esse canal de transmissão, Estadão Alagoas, um canal com muita informação. A gente precisa de você. Compartilha. Entra nessa guerra com a gente. Vamos lá?